Amém. Shalom, shalom. Bom dia. A leitura de hoje é Hebreus capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 e Salmos 25, versão NVI. Hebreus capítulo 4. Visto que nos foi dada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que algum de vocês pense que tenha falhado, pois boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos e que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, nestas palavras: No sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: Jamais entrarão no meu descanso. Entretanto, resta entrar em algum daqueles descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Por isso Deus estabeleceu outra vez um determinado dia, chamado o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Ainda assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar neste descanso, para que ninguém venha a cair, segundo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos prestar conta. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de que recebemos misericórdia e encontramos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus capítulo 5. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma esta honra para si, mas deve ser chamado por Deus, como de fato o foi Arão. Desta forma, o Cristo não tomou para si a glória de se tornar como sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: Tu és o meu filho, e hoje eu te gerei. E diz noutro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Aqueles que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Sendo designado por Deus como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido.
Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Hebreus capítulo 6. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo. Assim faremos se o Deus o permitir. Oro para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo. Experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. E caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-os à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente da colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: Esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes numerosos. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmo, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Deus o confirmou com juramento, para que por meio de suas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente corajosos, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nos proposta. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmos 25. Obrigado. A ti, Senhor, eleva minha alma. Em ti confio, o meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que, sem motivo, agem traiçoeiramente. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia, que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude, conforme a tua misericórdia. Lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Bom e justo é o Senhor. Por isso mostra o caminho aos pecadores. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para os que cumprem os preceitos da sua aliança. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os eleva a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha.
Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicam. Liberta-me da minha aflição. Olho para minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Vê como aumentaram os meus inimigos e com fúria me odeiam. Guarda a minha vida e livra-me. Não me deixes decepcionado, pois eu me refugio em ti. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Ó Deus, liberte Israel de todas as suas aflições. Amém. Amém, Bruninha. Obrigada, querida. Glória a Deus. Bênção demais. Tremendo, Salmo 25, né? Adonai se relaciona intimamente com aqueles que o temem e os faz conhecer a sua aliança. Aleluia. Todos os caminhos do Senhor são fidelidade e amor para aqueles que guardam a sua aliança, os seus mandamentos. Extraordinário, poderoso. Queridos, Hebreus vai trazer aqui de uma forma excepcional, nesses 3 capítulos que nós lemos hoje, pontos muito cruciais para a nossa jornada de fé, a nossa caminhada como filhos do Altíssimo. Estamos desfrutando dessa aliança. Nós vemos no versículo 4:12 de Hebreus, diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Essa é a palavra de Deus, queridos. Ela realmente não é meras palavras em um livro, mas elas são de fato vivas e elas são ativas em nossa vida. A palavra de Deus, ela tem esse poder de transformar vidas. Ela penetra nas partes mais profundas do nosso ser. A palavra de Deus nos ajuda a discernir entre o que é do espírito e o que é da carne. E ela tem o poder de nos guiar nesse caminho de fé, de santidade. Mostra que a palavra de Deus, esse versículo nos traz que a palavra de Deus, ela revela os nossos pensamentos, as nossas intenções mais íntimas e nos leva ao arrependimento e à transformação. Pensa no poder que flui da palavra de Deus. E é interessante que fala, né, que ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra no ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Olha que interessante isso, né? Quando a gente vê esse ponto aqui, representa a precisão e o poder penetrante da palavra de Deus em nós, né? Em Eclesiastes 12:11 vai falar: as palavras dos sábios são como aguilhões, né? Literalmente são espadas que fazem essa divisão entre a alma e o espírito, né? Então, isso traz aqui para nós que a palavra de Deus, ela tem o poder de discernir entre nossos impulsos terrenos, que está ligado à nossa alma, e as nossas aspirações espirituais mais elevadas, que está ligada ao nosso espírito. Então, realmente, cada dia, cada manhã que nós estamos aqui nos expondo a palavra, lendo a palavra, queridos, o impacto na nossa vida é muito maior do que a gente pode compreender, do que a gente pode imaginar. A palavra é um livro vivo. Agora, queria trazer para vocês algo muito interessante que Hebreus traz sobre a maturidade espiritual do crente. Ele vai exortar, né, o crente a deixar de ter uma fé infantil ou infantilizada. E ele impulsiona, ele
ele encoraja aqui os crentes a buscarem uma fé madura, né? É muito interessante que no finalzinho do 5, capítulo 5, deixa eu abrir aqui. No finalzinho do capítulo 5, do 5. Ele vai dizer assim: quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos em aprender. De fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus, ou seja, os princípios básicos, né? Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência do ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos. Aqui tem um ponto muito interessante, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, o adulto é aquele que, pelo exercício constante de quê? Dos ensinamentos, da palavra, daquilo que tem aprendido, né? Tornam-se aptos tanto para discernir o bem quanto o mal. E o exercício constante que vai trazendo essa maturidade. O adulto é aquele que não faz mais só o que quer, né? Mas ele tem disciplina, ele tem foco, ele tem constância, ele se posiciona, ele faz aquilo que tem que fazer. A criança não, a criança faz o que quer, a hora que quer, né? E tem muitos adultos que agem como crianças, naquilo que diz respeito às coisas espirituais, muitas vezes negligencia, né? Esse simples hábito que nós temos aqui adquirido de ler a palavra, isso aqui é a atitude de adulto, de uma pessoa que se compromete, de uma pessoa que busca o exercício constante. E aqui Hebreus traz, né, que esses se tornam aptos, mas aqueles que ouvem, né, exercem o shema, que é você ouvir, internalizar e praticar. A partir do momento que você ouve a palavra, você internaliza, ela entra dentro de você. Agora ela faz parte de você. Ela faz parte de cada parte do seu ser, da sua mente, do seu coração, das suas emoções. E você começa a praticar aquilo que você está ouvindo. Isso aqui é o exercício constante para te tornar apto, né, a entrar numa maturidade espiritual. Então, no capítulo 6, ele vai advertir, né, a ter cuidado com a apostasia e a buscar cada vez mais essa maturidade espiritual, esse crescimento espiritual, né? Então, é poderoso a gente ver, né, isso aqui em Hebreus, porque é algo muito real no nosso meio, na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, assim como um bebê, ele deve progredir, né, o bebê ele começa com o alimento e ele vai progredir para o alimento sólido, né? Essa analogia que Hebreus traz aqui é fantástico. Então, nós, como filhos do Altíssimo, né, como seguidores de Yeshua, a gente é desafiado a avançar além dos fundamentos básicos, rudimentares da nossa fé, porque existe muito mais coisa, né? Hebreus está alertando aqui, ó, você está aqui no leitinho, mas tem muita coisa, né, para você desbravar, para você experimentar, para você viver nessa jornada extraordinária, né? E eu sempre falo, a gente nunca pode limitar Deus e o reino dele dentro de uma caixinha da nossa mente aqui limitada, né? Dentro de uma visão extremamente limitada que a gente tem. O Senhor não está limitado a isso, o reino dele é extraordinário, poderoso. Então a gente precisa entender, Hebreus está apontando aqui, ó, tem muito mais coisa.
né? Assim como um bebezinho ali, ele tá ali no leitinho, às vezes ele pensa que é só aquilo que existe, né? E aí daqui a pouco na introdução alimentar você começa a oferecer outros alimentos e ele vai descobrindo uma explosão de sabores, ele vai descobrindo que existe muito mais do que aquele alimento básico. Assim é a nossa caminhada, queridos, assim é a nossa jornada no reino do Espírito. Então, Hebreus ele vai impulsionar a gente a avançar além dos fundamentos básicos da nossa fé, né? Então, Hebreus também ele vai nos advertir contra a estagnação e a regressão espiritual. A gente não pode simplesmente paralisar na caminhada. Ele alerta, né, para não paralisar e nem regredir, nem voltar para a lama da onde você saiu, né? Mas é o quê? Discernir entre o bem e o mal e nos esforçar para compreender e aplicar as verdades mais profundas da palavra de Deus. Então é um chamado urgente para todos nós nesta manhã a não nos contentarmos com uma fé superficial, rasa, né? Uma fé infantil, mas a gente deve buscar incessantemente o crescimento espiritual, a sabedoria, né? A gente viu como o Provérbios traz a sabedoria, como nós somos impulsionados, instigados a buscar a sabedoria de Deus. A gente deve buscar o que? A intimidade com o Senhor. A gente leu aqui em Salmos hoje, né? Aqueles que buscam o Senhor, aqueles que guardam a sua aliança, os seus preceitos, Deus se revela intimamente. A gente deve buscar essa intimidade com Deus, porque é nessa busca que a gente vai encontrar não apenas uma segurança espiritual, mas a gente vai encontrar, né, a plenitude da vida que o Senhor tem para nós, a vida que o nosso Mashiach oferece. A gente vai experimentar coisas grandes e ocultas, né, coisas que não subiram ao nosso coração, queridos. Amém? Que você possa ser motivado nessa manhã a buscar esse crescimento espiritual de uma forma ainda mais intensa na sua vida. Deus abençoe você tremendamente. Nos vemos amanhã, firmes e fortes no propósito, em nome de Yeshua HaMashiach. Bom dia. Shalom, shalom.